Meu nome é Larissa. Eu vou falar sobre o efeito do ajuste de pressão no abastecimento de água no Instituto Central de Ciências do Campo Universitário da Darcy Ribeiro. Para garantir água com qualidade para essa e futuras gerações, é necessário realizar um monitoramento para gerenciar seu uso. Para isso, pode-se utilizar os hidrômetros. Para esse trabalho, foi analisado o efeito da utilização da válvula redutora de pressão sobre o volume de água medido no ICC-Sul. O local escolhido foi o Instituto Central de Ciências, localizado no campo da Darcy Ribeiro, sendo a maior e mais antiga edificação. Para obter o controle de pressão, foi utilizado uma VRP, e para aferir a pressão jusante da VRP foi utilizado o manômetro. Para os dados de consumo, foi utilizado o hidrômetro ultrassônico. Para estimar as perdas, foi utilizada a tabela da CAESB e a resolução número 12 da DASA, que apresenta as diretrizes para o cálculo. O procedimento foi feito em 4 etapas. A primeira com ajuste da VRP, sendo a leitura realizada 9, 15 e 21 horas. A segunda etapa também com ajuste de VRP, fazendo as leituras 7, 13 e 19 horas. A terceira etapa sem o ajuste da VRP, com leituras 9, 15 e 21 horas. A quarta etapa também sem ajuste da VRP, seguindo as leituras 7, 13 e 19 horas. Para os dados de volume, foi feita a leitura do hidrômetro, seguindo o mesmo período de dias e horários da dados de pressão. Para os dados de vazão, a gente usou a vazão média, porque a vazão instantânea apresentava muita oscilação. Nesse gráfico, a gente representa a coleta de 9, 15 e 21 horas. Pode-se observar que a maioria das vazões, as maiores vazões ocorrem pela manhã e tarde, o que já era esperado, pois representa o período com maior oscilação de pessoas no ICC, uma vez que a maioria das atividades ocorre entre 7 e 17 horas. Porém, o consumo está muito elevado para uma edificação que apresenta baixa circulação de pessoas. Esse outro gráfico representa a coleta de 7, 13 e 19 horas. Esses dados apresentam maiores variações ao longo do dia, principalmente porque a primeira leitura apresenta uma maior interferência da vazão da noite, e também foi identificado um consumo muito elevado. Nesse gráfico de pressão, fica evidente as variações nos turnos e período com e sem ajuste VRP. O período com ajuste à pressão é bem próximo nos 3 turnos, mas sem o ajuste tem muita oscilação, sendo as maiores pressões acontecendo no período da noite. Em relação aos dados de volume e pressão, nos dados da manhã é possível identificar que os menores volumes consumidos se encontram no período com ajuste da VRP e como a pressão interfere no volume medido. Também é possível identificar que os horários das leituras interferem no volume devido à variação de pressão. Nesse gráfico do período da tarde, a gente tem o mesmo padrão de consumo inferior no período com ajuste da VRP e uma maior oscilação no período sem ajuste. Nesse outro gráfico, o aumento do volume na leitura da noite evidencia a presença de vazamento nos ramais. O ajuste da VRP de montante reduz o volume perdido, e isso fica mais evidente nesse gráfico, já que as leituras ficaram superiores a 50 MCA e foram feitas antes do ajuste da rede. Em relação ao faturamento, foi utilizado os dados disponibilizados pela CAESB para esse gráfico, e pode ver que em 2021, mesmo com as medidas de restrições mais intensas, tem um aumento do consumo, que fica evidenciado a presença de perda. Para fazer uma estimativa de perda financeira, foi considerado os 31 dias do mês, sendo encontrado um consumo de 7.491 mil metros cúbicos de água. A gente considerou o estudo de edificações universitárias do Emirados Árabes, e com isso foi identificado que era necessário mais de 6 mil pessoas por dia no ICC para atingir esse consumo encontrado, E graças a essa comparação, a gente estimou uma perda de 95% do volume, ou seja, mais de 7 mil metros cúbicos de água foi perdido, o que resultado em uma perda de R$213 mil por mês e mais de R$2 milhões por ano apenas no ICC. No cenário de restrições à circulação de pessoas, no qual o trabalho foi realizado, foi possível identificar de forma mais objetiva o potencial de perda em relação ao consumo de água medida no mês de março de 2021. Como era esperado, as maiores vazões foram encontradas no período diurno, entre 9, 13 e 15 horas, por ser o período de maior circulação de pessoas no ICC. Durante o período de ajuste, da VRP, a pressão se manteve próxima a 28 MCA. Já no período sem ajuste, houve variação entre 32 e 51 MCA, sendo 88% superiores a 40 MCA, que é o recomendado pela norma. Essas pressões elevadas e oscilantes são prejudiciais às tubulações e favorecem os vazamentos. O desperdício de água superior a 7 mil metros cúbicos resulta em uma perda financeira superior a R$2 milhões no ano apenas no ICC, o que ressalta a necessidade da execução de um projeto hidráulico para minimizar as perdas devido às instalações serem muito antigas e dificuldade de acesso.
É isso, muito obrigada.